Olá pessoal, graça e paz. Obrigado a você que mais uma vez está acompanhando a gente aí no Vocação Podcast. Esse que é o nosso bate-papo semanal, onde a gente sempre tem procurado trazer aqui conversas interessantes, conversas relevantes, conversas que vão fazer você crescer. Porque a gente cresce muito aqui no bate-papo, né? Exatamente. A gente aprende bastante. Cada entrevistado que passa aqui é uma história de vida diferente, é uma profissão diferente, é uma vocação diferente. Então, tem sido para nós muito bom e para você que está nos acompanhando, eu tenho certeza que também está sendo abençoado com esses bate-papos. E a gente tem que agradecer muitas pessoas que têm nos abençoado até aqui. E uma delas é o Secate Estofados. Secate que é uma pessoa que está com a gente desde o início do projeto. Secate que é o profissional indicado para qualquer ação que você precisar fazer de construção de sofá sob medida, de reforma de estofado, cabeceira de cama, o que você precisar, o Secate é a pessoa indicada para isso. Um profissional aí consolidado no mercado. Você pode entrar em contato com ele através do telefone DDD 18 981 34 86 49. Repetindo o DDD 18 981 34 86 49. William Secate, eu tenho certeza que o que você precisar, ele vai poder te atender aí. E também deixar aqui o nosso canal do Vocação, que todas as redes sociais que nós estamos atuando, a gente está atualmente no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Spotify, no Deezer, no Apple for Podcasts, toda a rede social, TikTok, Kawaii, qualquer rede social que você tiver aí, eu tenho certeza que você vai ter a oportunidade de acompanhar o Vocação Podcast. É só nos procurar aí sempre @Vocação Podcast, né? Procurando no Vocação Podcast já acha lá, né? Fica mais fácil. Vocação Podcast, você já nos encontra, pode seguir a gente, curtir o nosso material e também deixar o nosso telefone aqui, o WhatsApp, que é o DDD 18 997 37 90 63. Repetindo o DDD 18 997 37 90 63. É o nosso telefone WhatsApp, é o número que você pode falar conosco aqui da organização. Se você é empresário, você pode explorar publicitariamente esse espaço aqui do podcast, só entrar em contato com a gente que nós temos excelentes planos. E para você que quiser fazer uma doação para nós também, a chave Pix vai estar fixa aí na tela, você pode fazer qualquer doação para nós nesse mesmo número de celular, tá bom? Bom, vamos lá para o que interessa, né? Fazer hoje o nosso segundo bate-papo com o João Pedro Pugina. João, de novo, obrigado, tá? Por ter aceitado falar com a gente aí. É sempre um prazer ter você aqui falando no Vocação Podcast. Que é isso, eu que agradeço aqui ao Guilherme, né, ao Hélio, por me receber mais uma vez aqui no Vocação Podcast. Acredito que hoje a gente consegue aprofundar um pouco mais, né, a respeito não somente da minha carreira política, mas também de quem eu sou, né, da minha trajetória de vida. E é sempre um prazer, fico lisonjeado de estar aqui novamente, que seja um bate-papo muito proveitoso aí pra galera. Obrigado. É nosso. Ô Pugina, a gente falou bastante aí no último bate-papo, inclusive você que está nos acompanhando aí, não assistiu a primeira parte, está aí nas redes sociais, principalmente no YouTube, na íntegra, a versão 1 do nosso bate-papo. Nós falamos bastante do cenário nacional, né, do teu posicionamento, que você faz questão de deixar isso muito bem consolidado para o teu público. Mas vamos dizer um pouquinho do João Pedro Pugina. Você é jovem, né, João? Todos nós aqui somos jovens, né? Sim. Todos nós somos ainda molecões. Mas você, 25 anos, cara, como é que você disse para nós que você iniciou a trabalhar muito cedo e que isso foi bom no teu processo de formação? Como é que foi isso? Você começou a trabalhar na igreja? Como é que foi? Então, isso é até uma coisa que eu acho interessante a gente citar. Eu não sei qual que é a faixa etária principal aqui do podcast, mas acredito que o jovem, né, seja ali alcançado de alguma forma, né, na sua maior parte. E uma coisa que eu acredito muito é que o trabalho, ele de fato forma o caráter da pessoa, né? Hoje nós vemos uma realidade de um país que, assim, o jovem pode tanta coisa, mas ele tem ali empecilhos na hora de trabalhar, ele tem empecilhos na hora de empreender, e eu acho que isso é um negócio negativo do Brasil, né? Nós temos, acho que desde o início, que estimular, né, tanto na parte dos adolescentes mesmo, para que eles comecem a enxergar o trabalho no futuro como algo bom, né, como algo assim, não para estar distante, não como uma barreira, mas eu vejo que hoje acaba que a impressão que é passada, né, para o adolescente, para o jovem, é que ele tem que se afastar do trabalho para se dedicar ao máximo aos estudos também, que o estudo é a única ferramenta de sucesso na vida.
E realmente eu acredito que o estudo também é uma ferramenta de sucesso, mas vejo que o trabalho em si, né, nem todo mundo vai se identificar 100% com os estudos para chegar numa faculdade federal, numa faculdade estadual, e isso não é errado, né? Eu lembro que isso foi algo que no meu segundo ano do ensino médio eu tinha muita dificuldade, porque os professores, em grande parte deles, na verdade, né, não admitiam que eu não tinha vontade de estar numa faculdade estadual federal. Eu falo, não, cara, eu até acredito, né, o pessoal que tem essa vontade, só que hoje eu vejo que eu quero trabalhar. Então comecei ali a mexer um pouco com design, comecei a aprender, e quando eu vi, estava ali com meus 15, 16 anos, auxiliando lá na igreja com essa questão do design, né, desenvolvendo alguns layouts, e isso me ingressou no mercado de trabalho muito cedo, e acredito que teve um impacto muito significativo na minha caminhada. E interessante isso, porque nós temos uma situação hoje no Brasil que é um apagão de mão de obra, né? Sim. A gente está vendo aí jovens que não têm experiência profissional, que acham que vão ficar rico aí com rede social, rico com jogo online, sendo influencer, e às vezes não sabe o que é trabalhar, não sabe o que é disciplina do trabalho, e a gente aprende muito, né, cara? Exatamente. Quando a gente tem essa atuação profissional. Você teve a tua primeira experiência na igreja? Foi ali que você começou? A igreja, na verdade, foi o lugar onde primeiro eu me encontrei com a minha profissão, né? Eu sou publicitário formado, mas comecei e ingressei na publicidade através do design, né? Fazia marcas, fazia ali layouts para redes sociais de algumas empresas também. E na igreja eu comecei fazendo um layout para minha célula. Eu lembro que eu fiz assim a primeira vez, cara, fiquei super feliz. Poxa, que legal. Usou o que? O CorelDRAW? Usei o Photoshop. E assim, tudo pra mim, nossa, que super produção. Aí hoje eu olho e falo, cara, mau gosto que eu tinha. Isso é verdade. E assim, né? Pra mim, em primeira mão, foi algo que me marcou. Eu falei, não, cara, vou começar a mexer um pouquinho mais, que eu gostei disso. E aí eu comecei a fazer arte para as outras células. Aí fazia para um, fazia para outro, até que uma vez o meu pastor de adolescentes ali chegou. Você não tem interesse em ajudar a gente aqui a fazer as coisas para a rede dos adolescentes? Eu falei, cara, só estava esperando o convite. E aí comecei a fazer ali também, depois fui fazendo para a juventude ao todo, até que recebi a oportunidade de estar ali na igreja como estagiário na época, né? Ainda era novo, não sabia tudo, então estava naquele mix, né, de aprender e de fazer. Então pude ter a oportunidade de ser ensinado por alguém ali na igreja que sabia muito bem, aprendeu pra que caramba, tinha muita experiência, então me ensinou demais, e de uma certa forma estava ali estagiando também. E a partir dali, né, eu fui mergulhando um pouco mais. Ingressei na faculdade, assim que terminei o ensino médio, fui fazer publicidade e propaganda. Aí tive algumas experiências depois fora da igreja, né? Trabalhei em agências de publicidade, trabalhei cobrindo eventos, né? Fiz muito evento até fora de Araçatuba, tanto da parte cristã, quanto também assim, eventos políticos, eventos de pautas específicas, agropecuária, essas coisas. Você trabalhou na campanha, né? Trabalhei em campanhas políticas, que também me deu um know-how bacana para quando eu tive a minha. E depois eu retornei para a igreja, né, dessa vez como funcionário definitivo, né, assumi a direção da comunicação ali da igreja, que é uma vertente muito forte ali. E tive a oportunidade também de ter esse tato com a liderança de equipe, com a gestão da equipe, e foi muito bacana também. Então a publicidade e propaganda, pelo que eu estou percebendo, foi algo que foi indo naturalmente na tua vida acontecendo. Sim. Você foi se descobrindo na publicidade. E por isso que eu falo que o trabalho é um negócio interessante, né? Eu era um adolescente perdido no que eu iria fazer, né? Eu lembro assim que o que eu tinha muito forte no meu coração, como era alguém que gostava muito, sempre estava ali participando das programações, buscando, no meu coração eu tinha certeza que eu seria pastor, né? Olha só. E tinha isso dentro de mim. Não, vou ser pastor, tudo mais. Só que com o tempo e com aquilo que eu fui fazendo ali no meu ofício como designer, eu fui entendendo que aquilo que eu fazia me levava para uma condição de pastoreio também. Porque eu consegui ajudar outros jovens que tinham vontade de aprender, consegui ajudar as células que não tinham, de repente, ali uma arte para divulgação. E ali eu percebi que o ministério que eu estava inserido me dava essa permissão para eu também cumprir o ministério, não só o ofício do trabalho.
E acho que, né, principalmente aqui falando para jovens cristãos, isso é uma coisa que acende demais o nosso coração. Às vezes a gente tem, né, essa pegada de olhar para o ministério, de olhar de uma visão diferente para o que eu faço aqui na igreja, mas quando a gente está lá fora, às vezes a gente consegue fazer até um pouco mais daquilo que a gente faz aqui dentro da igreja. E eu percebia isso na minha profissão. Né, às vezes em outros ambientes que eu trabalhei, dentro da faculdade, por exemplo, que tinham pessoas que não tinham tanta expertise assim, para fazer as coisas assim, talvez por não estarem inseridas ainda, mas eu como estava já tinha um pouquinho mais de facilidade tudo, e aproveitava disso também para ajudar essas pessoas, para estar ali exercendo o que para mim era um ministério. Então acho que isso é bem bacana para os adolescentes que talvez estejam perdidos ainda na caminhada. Às vezes quando você se encontrar com o seu propósito de fato, com a profissão que você vai exercer no futuro, você vai ver que isso está bem alinhado com aquilo que é o seu ministério. Então talvez você pense, vai ser pastor, vai ser um cantor, um levita, tudo isso pode estar integrado àquilo que você é na sua rotina, no seu dia a dia de trabalho, e acho que isso é uma das coisas mais bacanas do Evangelho. Parece que nós estamos adiantando a pergunta final do Vocação Podcast aqui, né, cara? O Pugininho, onde que você se formou? Eu me formei na Unitoledo. Na Unitoledo? Também? Que ano que você se formou? Nossa, aí você me pegou, hein? Tô me sentindo até um pouco mais velho agora. Foi em 2021. Em 2021 me formei. Tá. Você também começou publicidade na igreja, né? Foi o mesmo, praticamente o mesmo caminho, a mesma faculdade também. Foi Unitoledo também. O cara, quando ele vai pro perfil da publicidade, do design gráfico, tem muita coisa em comum, né? E vou até fazer um acréscimo bacana, já que você compartilhou também essa questão da igreja. A igreja, ela fomenta muita coisa dentro do ser humano. Isso eu acho que é um negócio que merece ser colocado aqui também, né? Na igreja você aperfeiçoa questões de liderança, porque você aprende, né, a conduzir as coisas, você é liderado por alguém, você enxerga questões de honra e hierarquia, que para mim são dois fatores que faltam hoje na nossa sociedade. Né? Hoje uma das principais causas, por exemplo, de ter um déficit profissional, um déficit em diversos ambientes de trabalho, tudo, é a questão de hierarquia, porque a pessoa acha que ela é o funcionário e ela é acima de tudo. Não, cara, você tem um protocolo a seguir, você tem diretrizes a respeitar, e isso são coisas que eu vejo que na igreja você é ensinado e tem uma facilidade depois fora dela. Né? Outra coisa, eu acho que a própria questão artística, cultural, a igreja envolve isso também no ser humano. Né? Você tem esse lado ligado à música, você tem esse lado ligado ao teatro, que, cara, quem nunca lembra de um teatro, por menor que seja, de Páscoa? Life Quem nunca? Quem nunca lembra de um teatro, por mínimo que seja, da história de Jesus na Páscoa, entendeu? Sim. E eu provavelmente todo mundo já participou de um teatro, já foi um ator, né? E da Manancial, todos que teve Jesus, o Jesus foi o guia. Porque nós estamos com uma falta de Jesus aqui nessa igreja. Que isso? E, aqueles que às vezes não foram Jesus puderam ser papéis importantes, como a árvore, o sol. Eu lembro de um teatro aqui na Manancial, inclusive, que eu acho que eu fui o sol, cara. Verdade. Isso eu tava lá no pré. A gente precisa encontrar. Ô Pugina, a primeira igreja que você frequentou foi aqui a Manancial? Isso. Aí você saiu da Manancial, foi para Amor e Cuidado, que é a igreja que você está até hoje. E fui para uma igreja bíblica, né? Igreja de Cristo. Bíblica. E aí, depois da Igreja de Cristo, eu fui para Amor e Cuidado. Mas foi um espaço de tempo bem curto entre essas duas. Mas, né, para quem não sabe, né, foi a primeira igreja, quando eu era criança, eu lembro até hoje as EBDs, né, que tive aqui, o tanto que isso acrescentou na minha vida. E lembro até que tinha um negócio aqui muito legal, cara, que era assim, a criança que não faltava nenhum domingo, no fim do ano tinha alguma coisa assim que ela ganhava alguma coisinha, tudo. As tias sempre inventavam alguma coisa. Cara, a tia inventava e todo ano eu ganhava, mas assim, ganhava por causa da minha mãe. Porque, né, quando a gente é criança, às vezes a gente não entende o porquê tem que ir todo domingo, né? Sim. Mas a minha mãe sempre, né, fazia questão de trazer eu, minha irmã, e hoje eu vejo, né, de fato é o que a palavra diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, que ela jamais se esquecerá. E de fato, eu olho para isso tudo e vejo como impactou na minha vida. Como é bom, né? Não, como é bom levar ter essa a criança, ensinar a criança, porque é o processo formativo. É muito interessante você estar falando isso, Pugina, porque assim, a gente pega os melhores músicos, geralmente no show de calouros. Comecei na igreja.
no teatro, eu comecei na igreja. E agora a gente está tendo um segundo momento das igrejas, que é a formação de técnicos de som. Nossa, é verdade. Que você não acha no mercado, um técnico de som. Operador de Aqui, mix. cara, eu tava conversando com um profissional da área de telecomunicação e ele falou assim, eu não acho profissional de VMix. Não acho profissional de VMix. E aqui nós temos uma escala de 4 pessoas que sabem operar o VMix perfeitamente. Então, assim, como é importante a igreja, né, cara, nesse processo formativo. E até a gente tem na história muitos cantores e cantoras famosas que começaram, né, na igreja. Se não me engano, a Rihanna, Elvis Presley. Tudo o Elvis Presley acho que é um caso bem típico de alguém que começou na igreja. Mas assim, realmente é uma oficina de talentos ali que você vai descobrindo. É verdade. E você pode dizer que a igreja também influenciou o teu papel político? Ela foi importante no teu processo formativo politicamente? Com certeza, né? Como eu estava falando, essa questão da liderança, a igreja, ela te permite desenvolver esse lado, né? Você enxergar, tipo assim, o momento que você está cuidando de pessoas, que você está ajudando as pessoas de alguma forma. E eu lembro que eu ainda não tinha, né, essa intenção de fato ir para o lado da política, mas eu tinha uma intenção em comunicar a verdade. Então, às vezes eu pegava alguns temas polêmicos que eu via que não eram tratados com tanta veemência dentro da igreja e trazer isso para a minha rede social. Então, por exemplo, são coisas que são conectadas à fé, que são conectadas à igreja, só que às vezes pouco via se falando dentro dela. Então comecei a pegar assuntos voltados a temas sociais, a temas de jovens, adolescentes, e comecei a falar deles, né? E percebo que, tipo assim, essa ativação foi dentro da igreja, mas fora dela eu conseguia desenvolver em cima dessas pautas, como por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu fiz um post que furou minha bolha, assim, que deu uma visibilidade maior do que eu imaginava, que foi um post que eu falei sobre o perigo da pornografia na vida do ser humano. E aí eu abordei isso em cima da experiência de uma cantora muito conhecida até no dia de hoje, que é a Billie Eilish. Ela fez um relato, eu peguei o relato dela, trouxe para dentro da pauta social, né, mostrei alguns perigos, mostrei o quanto que isso prejudica o desenvolvimento da pessoa, o quanto que aquilo cativa o cérebro, uma série de situações. Peguei assuntos relacionados à escravidão moderna, que é algo referente ao tráfico de pessoas, ao tráfico de crianças, que são justamente para abastecer todo esse mercado da pornografia. E no final eu concluí com uma mensagem cristã. Então esse post foi muito espalhado aí no Instagram, no Facebook. Eu lembro que muita gente que eu admirava entrou em contato comigo nesse período, falando, poxa, eu gostei do conteúdo, posso replicar, ou posso colocar na minha página. E eu lembro que da última vez que eu vi, né, foi no Instagram, o post tinha em torno de 60 mil curtidas e mais de 1 milhão de visualizações. Caramba. E foi um post assim que eu fiz pensando em comunicar o meu público, que na época devia ser uns 1.500 seguidores, alguns amigos, alguns colegas da igreja que me seguiam, e eu vi que isso foi tomando uma proporção maior do que eu imaginava. Então eu falei, poxa, eu posso usar a minha rede social para comunicar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito que seja verdade, né, que está fundamentado naquilo que eu creio também, e vi que isso automaticamente, junto com os fatores de liderança, com os fatores de gosto político, foi me empurrando um pouco para esse lugar de representação. Uhum. E acho que a política e a representação está ali muito bem alinhada. Quando você faz a junção das coisas, você fala, poxa, o que é a política se não a representação de um grupo? Então, acho que isso foi importante, ficou bem interligado e serviu sim para o meu futuro, porque eu percebi que estava tudo interligado com aquilo que eu via dentro da igreja também. E foi um timing bom também, porque a política nos últimos anos começou a adentrar a rede social, que virou uma ferramenta muito poderosa. Exatamente. Né? E aí você, nesse crescimento, pegou esse timing também, que ajudou. Porque... Eu já vi você, inclusive, acho que você já escreveu texto no Conexão Política, para sites também, não foi? Sim, portais. Cara, como a gente estava falando, a partir do momento que eu comecei a mobilizar algumas opiniões, é até algo que eu preciso voltar a fazer, que eu costumava pegar com um pouco mais de... como pode dizer? Com um pouco mais de veemência. Assim, eu pegava um tema, tratava em cima dele. Hoje, depois de
assumir o mandato, eu confesso que eu tenho mais dificuldade com o tempo para montar as histórias, toda a cronologia dos fatores, mas eu lembro que eu já escrevi também algumas coisas com o Isaías Saad, né? O Isaías, inclusive, foi um parceiro que eu conheci por conta do meu trabalho de designer, e eu vi que ele era um cara que se posicionava bastante também. Aí um dia eu falei assim, por que a gente não faz um post junto? Eu faço aqui as artes, coloco aqui alguns posicionamentos da minha parte, e você também passa umas da sua parte, aí a gente monta um carrossel bacana e deixa rodar. E a primeira vez que a gente fez isso foi numa campanha da Balenciaga. Né? A Balenciaga fez uma campanha repleta de mensagens subliminares, mensagens inclusive que davam a entender coisas de pedofilia, dessas paradas bem pesadas. E a gente fez junto um carrossel explicando, mostrando os fatores, quem são as pessoas por trás dessa campanha, né? Por que essa empresa está fazendo isso, qual o objetivo final. E esse foi o carrossel, acho que até hoje meu, que mais explodiu. O carrossel, para quem não sabe, é um formato de post no Instagram, aqueles que você tem as imagens arrastando para o lado. E eu lembro que, cara, quando a gente postou, eu já fiquei preocupado porque ele começou a vincular muito rápido. Eu falei, Isaías, vai chegar, cara, isso aí vai chegar no pessoal lá. E ele, cara, foi Deus que nos deu essa mensagem, foi Deus que nos deu a oportunidade de tratar esse tema, e é Ele que está cuidando da nossa voz. Aquilo me deu uma animada. Me deu uma animada de fato. Falei, a gente está aqui por um propósito. E aí eu lembro que no dia seguinte, mexendo, vendo ali a galera compartilhando, poxa, o Rafael Veiga, que é o craque do meu time, eu sou palmeirense roxo, eu vi o Rafael Veiga compartilhando. Né? Depois eu vi a Michelle Bolsonaro, eu falei, cara, perdemos a noção do tanto de gente que está vendo isso. E a partir desse post, eu conheci algumas pessoas, né, na parte assim, de noticiário, de portais da internet, até porque algumas dessas pessoas levaram para os portais esse carrossel, e ali eu fiz amizade com o pessoal do Conexão Política. E hoje, né, já escrevi algumas coisas lá para eles, né, tenho uma coluna lá no Conexão Política, onde eu dou alguns palpites, alguns posicionamentos a respeito de coisas que acontecem no Brasil. E tudo isso também interligado por conta do posicionamento que lá atrás eu ousei colocar na minha rede social. Ô João, e parece que tem uma pegada aí de uma galera nova que vem expondo as suas opiniões na rede social de uma forma muito veemente, né? Quando você estava falando isso, eu comecei a tecer essa análise desse cenário. Você tem muitos parceiros jovens, essa galera nova que está fazendo isso, é uma geração que está começando agora, no sentido de que assim, cara, temos esperança para o futuro? Essa galera vem forte? Olha, Gui, eu acredito demais, né? Até uso uma frase comigo que é: a esperança somos nós. Eu acho que essa frase define muito o momento que a gente está, né? Define muito aquilo que nós jovens podemos fazer, porque às vezes a gente acaba acreditando, né, o ônus que o país vive, o prejuízo que o país vive, a grupos políticos apenas, a situações. Só que eu acho que, além de dar nome aos bois, de mostrar, né, quem são os culpados, quem de fato tem lesado a nossa pátria, a gente precisa se colocar como um contraponto. Não dá apenas para a gente apontar a goteira, né, e deixar sem ela apresentar ali, a solução. né? Né? Então, uma coisa que eu trato até em cima dessa frase da esperança somos nós é que eu vejo que nós, principalmente cristãos, jovens, nós temos esse papel de ser a resposta. E a partir desse momento que a gente assume essa rédea, né, se coloca numa posição de confronto mesmo, de posicionamento, a gente deixa aqueles velhos hábitos para trás de apenas apontar o erro, de apenas apontar o problema, e passa a assumir o protagonismo. E eu acho que é isso que tem acontecido. Os jovens, né, de direita, cristãos, eles têm enxergado essa necessidade em fazer a diferença, em transformar de fato os ambientes. E uma coisa que eu vejo também, e vou linkar com isso, é não somente dar opinião, mas você mostrar o porquê que você está dando aquela opinião, o porquê você defende aquilo, né? As pessoas, elas não compactuam mais apenas com a narrativa, elas querem a verdade. E a verdade, de fato, por mais que às vezes ela seja um pouco mais difícil de entregar, ela é a verdade. E por si só, em algum momento, as pessoas vão saber.
Então, eu vejo que tem muito jovem aí até preocupado, como que eu faço para começar, como que eu ingresso, né, um trabalho na rede social. É muito importante você estar na rede social, mas você só vai conseguir criar de fato uma base ali, um público consolidado te acompanhando a partir do momento que você estiver aliançado numa verdade. Porque se tiver ali só para falar só mais algumas informações ou para ser só mais um na internet produzindo conteúdo, eu acredito que isso já tem se afastado das pessoas. Elas não querem mais um conteúdo vazio. Elas querem de fato algo que vai trazer algo sólido para elas, que vai trazer informação concreta. Né? E vejo que tudo isso de alguma forma está conectado. E não ter medo de se posicionar também, né, Exatamente. de mostrar quem é você, quais são as suas opções, que um pouquinho do que você falou da última vez. Olha, eu defendo a direita e eu deixo claro para o meu eleitor que eu defendo a direita. Exatamente, sem medo. Sem medo de mostrar quem você é. Eu até lembrei de outro caso, de um outro carrossel, né, que eu fiz junto com o Isaías Saad, e esse deu até tipo assim, uma polêmica maior. Que a gente pegou uma festa que é bem conhecida aí no meio digital, que é uma festa daquela blogueira chamada GK, e a gente abordou aquilo que acontecia na festa com aquele que é o mal dessa geração, que é o hedonismo, né? Que é você glamorizar o prazer e colocar o prazer acima de tudo. Então, a gente em momento algum atacou a GK, atacou as pessoas que estavam na festa. A gente apenas mostrou o mal que é você colocar o prazer acima de todas as coisas. O problema dessa geração, em, por exemplo, algo que tinha na festa, eles coroavam aquele que, como que eu posso dizer, aquele mais depravado era o coroado pelo evento. Então a gente explicou, né, a tese de tudo aquilo que a gente acreditava, e esse post também furou a bolha até que chegou na GQ e ela comentou: aguardem que o processo vai chegar. Eita, e aí, né, eu aqui na minha pequenez, aqui em Araçatuba, né, Isaías, cara, e agora? Foi a primeira ameaça que você Essa aí foi o primeiro choque que eu tive, assim, com um perigo judicial, né? E aí ele falou a mesma coisa, falou, cara, a gente tem que sustentar, porque a gente acredita naquilo que a gente falou. Sim. E eu falei, realmente, eu sustento, não tenho medo do processo, só tomei um choque que eu nunca me envolvi com isso. E aí a gente manteve ali a postura, manteve o post. Depois o próprio Instagram arquivou essa publicação porque acho que foi muito denunciada, né? Eles de alguma forma enquadraram ali como discurso de ódio, não sei. Por mais que em nenhum momento a gente tinha feito nada contra a GQ, apenas falando sobre o que acontecia dentro da festa. Então o próprio Instagram reconheceu que aquilo que acontecia dentro da festa era um conteúdo prejudicial de alguma forma. E aí, né, deu no que deu, mas enfim. Mas o processo não virou nada, foi só ameaça. O processo não virou nada, depois ela mesma viu que não tinha onde nos enquadrar dentro do processo, né, retirou e não chegou a processar, na verdade. A gente recebeu uma notificação extrajudicial e ela não quis sustentar levando para o processo mesmo. Ela viu que tinha falhas ali que não conseguiria sustentar e que, de fato, nada do que aquilo que a gente tinha retratado era mentira. Sim. Então... E é legal a gente sustenta com a verdade. E a verdade, ela faz questão de brilhar para as pessoas. Sim, e esse posicionamento seu de você pegar um acontecimento e focar nos valores e não nas pessoas, atacar a ideia, né? E não as pessoas, que é uma coisa que hoje em dia é um pouco difícil. Porque, né, você personaliza o problema, né? Isso, assimila muito com uma figura, seja para o bem ou para o mal, e você não discute a ideia. Você acaba virando fã de alguém. E acaba sendo uma questão de eu defendo mais o fulano, o beltrano, mas você não discute a ideia, né? E isso em todos os âmbitos, cara. E assim, eu até, como disse antes, eu tenho falhado em não tá fazendo isso hoje em dia. Porque, por exemplo, hoje, dentro da juventude tem uma lacuna enorme e tem muitos artistas explorando essa lacuna, né? Seja com cunho sexual, seja com cunho de drogalização. Acho que é drogatização, na verdade, né? Com cunho de drogatização. Então, tipo assim... Quando você pega esses cantores que nas letras abordam como se o tráfico fosse uma coisa normal, como o uso da maconha, o uso de outras drogas fosse uma coisa normal. Cara, a gente tá jogando para essa geração que não tem problema, né, você fazer o uso dessas substâncias, que é normal, sendo que assim, o próprio ídolo da geração canta sobre isso, então por que aqueles que seguem vão olhar para aquilo de uma forma pejorativa? Então eu acho que justamente é esse trabalho que a gente tem que assumir. Nós temos que mostrar de fato que é errado.
né? Não é porque o cara venceu a vida que ele tinha na favela que ele tá certo, né? Muito pelo contrário, tem pessoas que saíram de uma vida difícil, que venceram de fato e merecem sim, né, a nossa admiração e tudo mais. Só que tem aqueles também que, por mais que saíram dessa vida, eles glamourizam algumas coisas que essa vida, né, muitas vezes está interligado. E fazem um desserviço gigante para a próxima geração, né? Igual, tem uma letra aí que eu vi recente, até que o cara fala assim, o tráfico tá virando esporte. Gente, como que, né, em meio à sociedade atual, uma música como essa é reproduzida em ambiente que tem criança, que tem adolescente? Né? Como que isso passou para ser normalizado? Ou onde isso foi normalizado? Agora eu vou dar um exemplo. Tem um cantor que eu gosto demais, que é o César MC. Ele é cristão, ele veio das batalhas de rima, né? Um cara assim, muito conhecido pela galera que gosta de batalha de rima. E nas suas letras, em diversas delas, tem referência cristã. Tem uma música dele que chama Pretinha. E assim, quando você escuta, você não consegue reparar de cara. Mas quando você procura, por exemplo, pela música e vê o clipe dela, ele tá cantando uma música pra Bíblia. E a pretinha nada mais do que a Bíblia da capa pretinha que ele tinha na estante. Sabe, ele tem diversas músicas assim que eu acho que trazem pra reflexão. E assim, é um cara que ele tá inserido nesse meio secular, mas tem uma visão cristã, coloca de alguma forma referências cristãs nas suas músicas. E cara, tem muita música dele que retrata, por exemplo, as realidades difíceis da favela, as realidades difíceis das famílias, e em nenhuma delas ele faz apologia à droga, ele faz apologia ao crime, ele faz apologia à sexualização, muito pelo contrário. Ele aborda temas sociais com uma força até brutal, né, que às vezes quando você escuta você fala assim, poxa, fui tremendamente impactado. Mas ele faz tudo isso de uma forma muito profunda, né? Tem verdade naquilo que ele fala, tem conteúdo naquilo que ele fala, e é isso que faz a diferença, né? O que eu observo nesse assunto, nesse aspecto das referências, é que o jovem, essa geração, ela carece muito de boas referências, de heróis, sim, do imaginário da referência. Sim. O Brasil, ele sempre não, né? Numa história recente aí, uns 50 anos para cá, a gente teve poucas referências, mas até mesmo as grandes referências, por exemplo, Pelé, o Ayrton Senna, eles já se foram. Então acho que para o imaginário dessa nova geração cria-se uma lacuna que são preenchidas, infelizmente, com cantores com essas temáticas erradas, que quer convencer o jovem que o tráfico é legal, que ser bandido é bacana. Eu acho que essa geração é órfã. Nós estamos carentes de boas referências, né, cara? Por isso que a gente consolida o que o Pugina falou para nós na última conversa e está falando hoje. Quando você se posiciona, quando você deixa claro para o teu público quem é você e o que você defende, as pessoas te seguem. Exato. As pessoas curtem, as pessoas acompanham. Sim. Porque falta referência, né? E tem uma outra coisa também. Recentemente, os números apontam que o consumo de redes sociais do YouTube ele está voltando a crescer. Do YouTube, porque as outras plataformas, elas compartilham... O algoritmo ele incentiva você a criar conteúdos muito curtos, repetitivos e de pouca profundidade. Uhum. E o YouTube, pelo contrário, o YouTube ele disponibiliza os podcasts, vídeos mais profundos. O Vocação Podcast, que é o melhor. Então observa-se um movimento do consumo de internet indo para o YouTube, porque o pessoal está sentindo essa falta de uma coisa mais profunda, uma coisa de maior proveito, né? E você quer um exemplo claro disso que você falou? Você citou aí o Ayrton Senna. Cara, eu comecei a aprofundar um pouco sobre a história dele, fui conhecer um pouco mais depois que saiu a série da Netflix. Eu fiquei viciado em ver conteúdo do Ayrton Senna. E é um cara que tem muita coisa para, de fato, se colocar como uma referência, né? Ele tem um legado, de fato. Quando a gente pega na história, aí, por exemplo, quem foram as referências dos nossos pais, dos nossos avós, a gente vai encontrar ali Martin Luther King, a gente vai encontrar ali Madre Teresa de Calcutá, a gente vai encontrar Rosa Parks. Todas essas pessoas que eu citei, por exemplo, cristãs, né? Pessoas que deixaram um legado no mundo. E hoje, quando a gente olha para a nossa geração, tem uma dificuldade enorme, né, em se identificar boas referências. Porque aqueles que são os mais hypados, aqueles que são os mais famosos, às vezes em meio à juventude, são aqueles que estão muito pelo contrário. Em vez de estar produzindo
uma boa referência estão conectando a juventude a pautas que a prejudicam, que trazem ali algum tipo de malefício. Então, esses exemplos que eu dei, por exemplo, eles deixaram um legado além das palavras, né? Foram pessoas assim à frente do tempo, que combateram o racismo, que combateram a pobreza, né? Que combateram a fome no mundo. Então, a gente está falando de pessoas que de fato apresentaram algo para se tornar referência. Hoje, se a pessoa tem 1 milhão de seguidores no Instagram, ela já é referência para muitos. E aí fica meio vago, ela é referência pelo quê? Né? Ela tem seguidores pelo quê? E aí, né, a gente vê o estado que está o mundo. Né? A pessoa tem muitos seguidores, ela se coloca como uma referência e ao invés de produzir coisas boas para esse público, ela está ali espalhando coisas que em nada acrescentam, está divulgando tigrinho, está fazendo um monte de coisa que ao invés de elevar, né, as pessoas que a seguem para construir coisas importantes na sociedade, estão cultivando uma sociedade vazia, cultivando uma sociedade ignorante, né? Porque às vezes é nessa ânsia também de, poxa, o que está viralizando? É a musiquinha do TikTok, então só vou fazer isso. Cara, tem coisa às vezes mais ignorante do que você só produzir ou reproduzir, né, musiquinha viral de TikTok. Eu não tenho nada contra quem faz conteúdo com música de TikTok. Tá? Eu tenho. Cara, eu vejo que às vezes até você consegue conciliar a musiquinha para engajar uma trend e colocar uma informação. Agora, poxa, tem gente que é só isso. Qual que é o conteúdo? Dancinha de TikTok. Deixa de ser uma ferramenta e vira coisa como um todo, né? Mas eu fiquei muito feliz com o teu comentário, porque eu espero que essa informação que você trouxe seja realmente verdadeira. O fato do número do YouTube aumentar, porque assim, cara, a gente parou de ler. A nossa geração não sabe o que é um livro. Né? Não consegue iniciar um livro de 100 páginas, iniciar e terminar. Então eu espero que pelo menos a gente comece a buscar conteúdo que seja da maneira digital, que seja através do vídeo, entendeu? Mas que ela procure conteúdo e conteúdo sério. Porque senão a gente vai bestializando a nossa geração cada vez mais. É uma coisa que a gente tinha conversado em off, né? Nessa questão da nova geração, que ela surpreendeu a gente. Eu estava comentando com o Gui há uns 5 anos atrás, a minha perspectiva dessa nova geração seria de uma piora, de um agravamento de certas ideologias e costumes que a nossa geração ela cultivou. Mas a gente vê um posicionamento contrário. O pessoal buscando um pouco mais de profundidade, desde conteúdo intelectual, até mesmo físico, na academia, o pessoal treinando mais, está dando uma guinada um pouco diferente. E isso que a gente comentou vai ao encontro ou de encontro? Ao encontro, né? Do que o Gui comentou no começo dessa geração dos mais novos, eles terem na imaginação, eles querem ser influencers ou jogador de futebol. Ou que o tigrinho vai deixar ele rico. Exatamente, porque o que a gente tem, o que eles têm de referência, de herói, esse tipo. É esse pessoal. Então você vê que o problema do brasileiro e do jovem é uma questão de imaginação. O jovem ele não tem uma imaginação além do influencer que ele vê, do jogador de futebol que ele vê, e que bom que estão levantando aí jovens que têm essa visão e se preocupando em mostrar que tem algo mais a se fazer. Existem coisas virtuosas. E que vocês sejam as referências, Pugina. Não por você, mas pelo que o Espírito Santo tem feito na tua vida, porque a gente carece mesmo de pessoas de caráter, pessoas de índole, que possam servir de espelho para outra geração. A próxima geração tem que vir melhor do que nós. É verdade. Sim. Né? E sabe, até para acrescentar nesse tema de referência, antes que eu me esqueça, nós temos a referência perfeita, que é Jesus. Perfeito. Né? A partir do momento que a gente olha para Jesus, a gente vai encontrar resposta para todos os problemas que existem na sociedade. A gente vai encontrar esclarecimento em todos esses problemas e a gente vai encontrar nele formas de resolver. Então eu citei alguns exemplos que nós temos bons, como o Martin Luther King e tudo mais. Só que quando a gente olha para Jesus, a gente tem uma referência perfeita do que seguir. E aí eu quero até lançar um desafio para o pessoal que está nos acompanhando. Abre o seu Spotify e procura o top 50 músicas no Brasil. E você vai se assustar quando você vê as 10 primeiras. Né? E isso é o que eu estou estudando ultimamente e tenho meditado muito em cima. Né? A cultura da sociedade aponta por aquilo que aquela sociedade pensa. E quando eu vejo o que a nossa cultura produz, o que a nossa cultura de fato ecoa no Brasil, eu vejo que está apontando para tudo aquilo que nós estávamos falando no começo. Sexualização acima de tudo, drogatização, né, materialização,
E tudo isso gera o quê? Pessoas vazias, pessoas buscando por coisas que não têm, né, raízes sólidas, que não tem algo que de fato se concretize num bom fruto. E agora eu preciso fechar isso falando dessa boa referência que citei, que é Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu não vejo um herói que morreu de overdose, eu não vejo um herói que ignorou os mais necessitados, eu não vejo um herói que, vamos supor, uma pauta que é muito comum na nossa geração, o feminismo cresceu demais. Só que quando eu olho para a palavra, eu vejo um homem que é Deus e que escolheu, né, ser gerado por uma mulher. Ele foi educado por uma mulher, amamentado por uma mulher. Cara, quando a gente começa a ver nos detalhes, Jesus é a resposta de tudo. Sim. Né? Como é que eu posso olhar, por exemplo, e minimizar a força de uma mulher, menosprezar uma mulher, sendo que o próprio Deus valorizou? Então, são pautas que, para mim, sobressaem a política, né? Se elas acabam indo muito além. E às vezes as pessoas querem reduzir, porque o feminismo, porque você tá protegendo os empresários, porque, cara, não é nada disso. Nós estamos caminhando para uma sociedade que está cada dia mais perdida e nós precisamos combater aqueles que fizeram essa sociedade se perder. Nós precisamos lutar pelos valores certos que nós temos na palavra, pelos princípios certos que temos na palavra, e tudo isso eu vejo na referência de Jesus. Acho que essa é a maior referência para nós, é a pessoa que nós mais precisamos buscar conhecer, principalmente os jovens. E acho que em Jesus nós vamos encontrar as características perfeitas para o que devemos ser, o que precisamos fazer e como devemos nos portar diante da sociedade. Perfeito, Pugina. Parabéns pela fala. E você que está nos acompanhando até agora e está gostando desse bate-papo aqui, quando você entrar no Spotify para verificar as 10 músicas que o Pugina falou, já aproveita e segue o Vocação Podcast lá no Spotify. Você tem essa rede social aí, esse dispositivo para você seguir a gente e muitos outros, tá? Então a gente sempre tem falado aqui no podcast, para você que está nos acompanhando aí, você seguir o nosso canal, você se inscrever, para nós isso é muito importante, porque a proposta do Vocação Podcast é isso que está acontecendo aqui agora. Você que está nos acompanhando tem visto. A nossa proposta é trazer conversa relevante, trazer conversa importante, coisas que vão edificar você. Esse é o nosso principal objetivo. Então segue a gente, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Você que trabalha em alguma outra rede social, usa outra rede social, pode nos seguir também. Para nós isso é muito importante, tá? Para você não custa nada e para nós isso faz com que o nosso material, o nosso trabalho comece a chegar a mais pessoas. Também deixar o nosso telefone aí, que é a nossa chave Pix. Você que quiser fazer uma doação para nós, qualquer valor você já nos ajuda, porque afinal das contas isso aqui é o nosso trabalho também, então a gente precisa aí do teu apoio. Você pode fazer uma doação para nós ou entrar em contato conosco via WhatsApp através do telefone DDD 18 99737 9063. Repetindo, DDD 18 99737 9063. E mais uma vez agradecer aí o Secate Estofados, né? O William Secate, que tem nos abençoado e além de tudo é um profissional capacitado no que faz. Então você que precisa aí de qualquer reforma de estofado, você que precisa construir um sofá sob medida, tá com a ideia aí de reformar a tua casa, quer investir naquele sofá retrátil, reclinável, que você sempre sonhou, essa é a oportunidade, tá bom? Procura lá o William Secate através do telefone DDD 18 981 34 86 49. Para você que está nos ouvindo aí nos dispositivos de áudio, é o DDD 18 981 34 86 49. Pugina, tá muito top a nossa conversa, eu acho que tá fluindo bem legal, mas a gente precisa começar já a caminhar para o final aí, e eu queria rapidamente que você contasse um pouquinho para nós aí da tua realidade enquanto vereador de Araçatuba. Nós passamos aí uns 9 meses aí do início do mandato. Como é que foi essa experiência? Como é que está a expectativa aí? Então, hoje eu fico muito feliz em dizer, né, que sou o vereador mais votado, mas principalmente por conta da responsabilidade que é lidar com isso.
né, é algo que eu coloco muito, né, nos meus pensamentos, que eu preciso honrar essa responsabilidade. É até aquilo que o tio Ben fala para o Peter Parker, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e eu enxergo dessa forma, né? Então me cobro para ser sempre o vereador que mais tem projeto, o vereador que mais traz recurso, e até então isso tem se concretizado, né? Nesses poucos meses que estou à frente aí do meu cargo legislativo, sou o vereador que mais trouxe recursos para a cidade. Parabéns, né? Já somando tudo, chega ali em torno dos 9, 10 milhões de reais. Meu Deus. Né? Então são verbas que talvez não viriam para o nosso município, mas através desse trabalho de articulação, dessa conexão bacana que nós temos com outros deputados, com outras lideranças políticas no Brasil, nós conseguimos atrair aqui para Araçatuba. Né? Tem verba que foi para a parte da saúde, tem verba que foi para a parte da educação e tem muitas outras que nós pretendemos buscar para continuar alavancando a nossa cidade. Né? Em questão de projeto, também sou o vereador que mais apresentou projeto aqui nessa legislatura. Né? O projeto 01, inclusive, de 2025, o primeiro dessa legislatura, foi um projeto meu que veda que pessoas que tenham condenação por abuso sexual e pedofilia trabalhem com crianças e adolescentes aqui no município. E isso também se estende a empresas terceirizadas que prestam serviço ali para a prefeitura. É uma maneira ali de combater de fato essas ameaças para as nossas crianças e adolescentes e de trazer mais segurança para as famílias aqui da nossa cidade de Araçatuba. Tem também um projeto voltado à campanha permanente de combate à pedofilia e abuso sexual, né, para que as crianças saibam de fato o que é isso. E isso não é trabalhado daquela maneira erotizada, né, como a esquerda tenta fazer, mas algo que de fato mostre para essas crianças que elas têm uma base de apoio além da casa delas, que muitas vezes algo pode estar acontecendo até dentro da família. Então nós precisamos, como município, oferecer uma rede de apoio para que elas se sintam ali seguras para confessar, né, para relatar, na verdade, algum acontecimento. E essa campanha visa despertar, né, esse conhecimento, essa conscientização nas crianças e adolescentes também. Tem um projeto voltado para a parte da defesa pessoal da mulher, que é um programa que vai ensinar as mulheres como se defenderem, como agirem em situações de risco. E quando fala de defesa pessoal, muita gente acha que é só coisa voltada à luta, arte marcial, violência. Né? Tem gente que até assimila as artes marciais com a violência, que não é o caso. Né? A arte marcial é uma autodefesa importante, mas além disso, a conscientização também de mostrar como as mulheres podem se portar numa situação de risco, como elas podem agir. Isso traz também uma certa segurança, né, nos momentos de perigo, né, de ameaça. E esse foi um projeto aprovado, né, de nossa autoria. Tem também alguns anteprojetos, né, como o anteprojeto ali da liberdade econômica, que vai ser votado em breve na Câmara. Um projeto que nós estamos visando de fato fomentar o ambiente empresarial, fortalecer ainda mais a classe que precisa de apoio do município, ainda mais vindo de anos onde esse pessoal foi tão esmagado, né, pelo poder público, não só em esfera federal, mas no próprio município de Araçatuba, né, os empresários, aqueles que buscam de fato empreender na cidade foram muito perseguidos. E tem um anteprojeto também de castração e microchipagem de cães e gatos, que também é uma demanda especial aqui no município, né? Tem ali a sua ligação com a saúde pública também, né? Eu tenho visto o trabalho feito por algumas ONGs, protetores, e junto com isso montamos esse projeto. Para a parte da saúde, tem um projeto que ele obriga, né, todos os prestadores de serviço para a saúde que eles coloquem ali a listagem de quem são os escalados, né, do dia. Então, por exemplo, quem que é o médico profissional que está escalado, quem que Legal. é a equipe de enfermagem que vai estar junto. Esse projeto ainda vai ser votado na casa também. Enfim, tem muitos outros projetos que têm servido aqui a nossa comunidade e que eu tenho buscado não somente pautá-los, mas fiscalizá-los para ver se de fato têm sido cumpridos aqui no município. Fiz isso com o primeiro, por exemplo, depois que foi aprovado esse projeto da vedação,
pedir para que a prefeitura mostrasse para nós que eles tomaram a iniciativa de cobrar, de pedir os antecedentes criminais, tudo certinho. Então, são projetos para o município, mas que nós também estamos buscando para ver se eles têm sido aplicados, se de fato tem honrado aquilo que foi aprovado na Câmara. E fico muito contente que vejo que essa tem sido uma maneira bem propositiva, né, de lidar com o meu mandato, lidar com os trabalhos, e vejo que, pelo menos com as pessoas que converso, tem surtido um bom resultado. Pugina, deixa eu te fazer uma pergunta fundamental. Qual é a função de um vereador e o que um vereador não faz? Então, isso é até uma pergunta interessante, porque eu lembro que logo que eu comecei a postar essas conquistas de emendas, algumas pessoas ali, até de oposição, começaram a comentar: não fez mais que a sua obrigação. E aí, né, pude responder de uma forma bem tranquila a essas pessoas que isso não é a minha obrigação. Eu faço porque eu amo a minha cidade, eu faço porque eu quero ver Araçatuba crescer e porque, se não fizer, outras pessoas farão. Essa verba, como eu disse anteriormente, pode ir para qualquer outra cidade do estado ou qualquer outro município, né? E as funções do vereador são fiscalizar o executivo e legislar, né? Criar leis, apresentar leis. Isso tudo acredito que nós temos feito aqui em Araçatuba, né? Temos fiscalizado o trabalho do executivo e aqui eu quero trazer até de uma forma bem diferente. Nós temos feito isso de uma maneira muito inteligente, essa fiscalização, auxiliando até nas proposituras, como por exemplo, teve um projeto nosso na lei orgânica do município sobre futuros contratos com empresas de transporte. Né, como nós temos um problema crasso hoje aqui com a Tua, com uma empresa que tem dado muito trabalho no município, né, o que está no nosso alcance como vereador? Blindar o futuro, para que possíveis contratos no futuro não venham com tanto de margem como veio esse último, que consolidou aí a permanência majoritária dessa empresa. Então, claro que eu tenho as minhas discordâncias, né, por mais que eu tenha votado, né, primeiramente nesse projeto da subvenção, eu construí a minha votação com base no projeto que apresentei para blindar os contratos futuros, com base na necessidade das pessoas que precisam, né, diariamente desse transporte. Então não foi voto para a empresa. Parabéns pela tua coragem, pela tua honestidade intelectual na votação. E aí tive que mostrar para a população, nós não estamos votando pela Tua, muito pelo contrário. Se fosse pela Tua, acho que todos já estão bem cientes, né, que precisa de mudanças, que precisa, né, até começar a lidar com alguns empecilhos do poder público, como eu acredito que vai encontrar daqui para frente. Então, nós estamos aqui primeiramente para servir a população. E acho que o ato fiscalizatório está bem ligado a isso. Não é simplesmente você, eu vou fiscalizar um negócio porque eu não gosto do prefeito. Aí quando você vai puxar, é uma fiscalização que não tem nem pé nem cabeça. Sim. São falácias, né, que não tem, né, uma construção, que não tem um embasamento. E acho que quando isso é feito, essa fiscalização sem um objetivo, né, sem uma contrapartida que é assim, poxa, eu estou apontando um problema, mas eu estou apresentando uma solução. Quando isso apresentar o problema por apresentar. Apresentar por apresentar, cara, você tá só jogando o problema no ventilador e tá mostrando também que não consegue resolver. Né? Agora, quando você tem algo a apresentar, tudo mais, eu vejo que é isso que a população espera. E eu espero que venha uma nova geração aí que vai começar a enxergar, inclusive, o seu voto de uma maneira diferente. Vai. Eu acho que eles vão enxergar a mecânica da política de uma maneira diferente das gerações. Eu acho que é um choque geracional que vem aí. Eu também acho. Ô, Pugina, mas aí nas eleições tem muito aquela conversa de um vereador que ele promete asfaltar a rua do eleitor, ele promete fazer uma coisa específica ali para aquela região. Como que isso funciona? E aí você falou das emendas, que você busca as emendas aqui para a cidade. Como que é esse negócio de buscar uma emenda de fora para a cidade? E como que é essa ideia do vereador que fala que vai aplicar esse dinheiro, promete aplicar esse dinheiro em uma obra de um bairro? Como que é o funcionamento? Então, as pessoas elas acreditam que o vereador tem um poder muito maior do que ele tem. Nós hoje, por exemplo, quando temos alguma ideia, quando temos um projeto em mente, eu confesso para vocês, a melhor maneira de tocar uma ideia é buscando afastá-la ao máximo do poder público.
né? Porque quando você busca fazer algo mais sobre a responsabilidade do poder público, acaba que você se complica na hora de fazer esse negócio funcionar. Por conta das burocracias, por conta às vezes do próprio orçamento, né, que é comprometido. Mas eu vou dar um exemplo. Eu não posso prometer para alguém que eu vou asfaltar a rua dela como vereador, até porque não sou eu que executo, né, esse serviço. Então, o que eu posso fazer? E é o que faço também. Alguém me relatou uma situação de uma rua que está com um buraco. Alguém me relatou uma situação de uma árvore que está muito envolvida na fiação elétrica. Nós pegamos essa demanda através ali do nosso portal legislativo. A gente faz uma indicação ali para a prefeitura apenas para notificar o problema. Tipo assim, ó, nesse lugar aqui tem um buraco e a população está pedindo. Então, o poder público pode pegar um braço indicação ali de indicação e falar assim, ó, secretaria responsável, no caso Secretaria de Obras, vai lá e executa o serviço de reparo nessa rua. Ou Secretaria de Meio Ambiente vai lá e realiza o serviço de reparo nessa árvore. Então, nós temos apenas a oportunidade de contribuir com a informação, sendo um braço que às vezes o executivo não tem, de estar mais na ponta ali, ouvindo da população e repassando essa demanda. Agora, em caso das emendas, como funciona? Todo deputado ele tem uma parcela ali de emendas impositivas, que são emendas que elas precisam ser aplicadas nos seus devidos fins, aquilo que ela foi indicada para fazer. Então, por exemplo, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é um grande parceiro, ele indicou uma emenda aqui para Araçatuba que tinha que ser utilizada na saúde ali das pessoas que fazem tratamento no Hospital do Rim. Então, ela vem bem destinada para que o Hospital do Rim faça ali aquisição de insumos ou faça ali aquisição de maquinários para hemodiálise e eles têm que prestar conta de tudo aquilo que foi utilizado. Então, né, quando é uma emenda de pessoas sérias, de políticos sérios, nós precisamos apresentar a contrapartida, que é a prestação de contas. Uhum. Agora, nós sabemos também que no meio dessas emendas tem muito conchavo político que favorece, de repente, um grupo, que favorece um projeto que está interligado a ele de alguma forma. E aí acontece aquelas famosas rachadinhas que a gente conhece muito bem, aqueles famosos repasses, né? Como, por exemplo, a gente sabe que tem histórias no Brasil de um político que envia X de emenda e ele pede X de volta. Então, por exemplo, eu vou investir nesse seu projeto, mas como é um projeto que não tem como fiscalizar tanto, você consegue me repassar uma parte. Isso é algo que acontece no Brasil, tá? Não estou falando de algo afastado da nossa realidade. Mas nós estamos aqui hoje justamente para combater esse tipo de política, para combater esse mal que assombra o nosso país, que é essa política voltada para o interesse próprio, da troca de favores. E acredito que o trabalho de quem caminha no oposto disso tende a sobressair muito mais e a tocar de fato a população, para que de fato acorde, né? Para que não fique ali cadenciada a essa troca de favores, a esse jeitinho político brasileiro. E acredito que no futuro isso venha a ser transformado. Ô Pugina, você é da base do prefeito Lucas Zanata, vamos dizer assim, você é um apoiador dele. É verdade que não tem troca de cargo na municipalidade? É verdade, hoje eu sou o vereador mais votado e, por exemplo, não tenho uma única indicação na prefeitura. E isso, na verdade, eu acho que é bom para o vereador, porque por mais que eu seja do mesmo partido, por mais que eu seja do mesmo grupo, eu tenho a minha forma de fazer política e eu faço as minhas cobranças, eu faço os meus posicionamentos e nunca diante de uma pressão do prefeito, nunca diante de uma pressão do executivo, muito pelo contrário. Inclusive, recente teve até projeto do executivo que eu, mesmo sendo do partido, votei contra, né, por achar que, né, não cabia no momento, não era interessante para a cidade, votei contra e acho que essa liberdade, essa independência, ela é justamente plausível porque não tem o que me prende à prefeitura, não tem o que me prende ao prefeito. Por mais que nós temos uma relação, na hora ali de atuar cada um no seu segmento, ele como prefeito, eu como vereador, nós sabemos que nós estamos trabalhando pelo povo. Então é pelo povo que nós temos que tomar as nossas decisões, né? E não pelo grupo. Perfeito. É pela população de fato de Araçatuba. Pugina, o que você vê para Araçatuba aí nos próximos 3 anos e 3 meses aí? O que você acha que ainda vem?
Então, eu tenho muita esperança que nós vamos deixar um legado, né? Por mais que estamos aí há pouco tempo, eu vejo que temos coisas a apresentar, né? Não falo somente da minha parte, mas vejo outras pessoas que se dedicam também. Não posso omitir o fato de ter outros vereadores trabalhando também. Acho que isso é muito bacana, né? Olhar para a Câmara e ver pessoas que têm buscado apresentar coisas para a cidade. Eu espero, né, no fim desses anos de mandato, de legislatura, de prefeitura aí do Lucas Zanata também, que a nossa cidade colha bons frutos, mas que também mude uma consciência política que é enraizada aí há muito tempo. Eu espero que as pessoas vejam que a política da troca de favores, ela constrói um longo prazo repleto de problemas, repleto de danos e principalmente repleto de acidentes que precisam ser corrigidos. E quando você fala de um acidente corrigido na prefeitura, é mais dinheiro público para, né, de fato solucionar um problema. Então eu acredito, né, na administração do Lucas. Eu vejo que ele é uma pessoa decente, né? Acho que só o fato dele ser uma pessoa decente já influencia, né, nos outros detalhes. Então, por mais que tenha ali também os erros, as falhas, todo ser humano está suscetível. Nós estaremos ali para ajudar na parte fiscalizatória, apontando, não está legal aqui, tem que mudar ali. Mas nós também estaremos auxiliando na parte das soluções. Eu vejo que esse é o principal diferencial. Hoje nós temos pessoas que querem trabalhar pela solução e pelos anseios da cidade, e não somente para se estender no poder, não para criar ali uma certa raiz no poder da cidade. Muito pelo contrário, nós queremos de fato responder aos anseios da população e solucionando aqueles principais problemas. É um trabalho, então, pelo que eu estou entendendo, um trabalho de revisão, não de denúncia, né? De revisão e longo prazo, né? Acho que o longo prazo precisa ser colocado na cabeça das pessoas. É muito difícil você desconstruir uma cultura em 4 anos. A gente está falando de uma mentalidade que está enraizada, de uma consciência que está enraizada ao longo dos anos na nossa cidade. Então, nós vamos encontrar muitas barreiras para desconstruí-las, mas não podemos, né, ser covardes de retroceder, por mais que às vezes pareça ser impopular. Nós precisamos trabalhar de acordo com o que é certo, de acordo com o que é a verdade. E acredito que por mais que às vezes soe alguma coisa como impopular, as pessoas uma hora verão, né? Justamente como eu falei no começo, a verdade, ela reluz de alguma forma, ela reflete, e as pessoas em algum momento vão enxergar e falar: poxa, esse pessoal, eles têm verdade naquilo que eles falam, eles trabalham com base na verdade. E vejo que essa é a principal diferença para poder ser espalhada aí, né, pelo povo, pela população de Araçatuba, e para deixar um legado mesmo. Legal. Mais alguma coisa, Hélio? Fantástico. Ô, Pugina, a gente sempre encerra o Vocação Podcast aqui fazendo um paralelo com aquela história de Martinho Lutero e o sapateiro. Que um sapateiro uma vez chegou para Lutero e falou assim: Lutero, como é que eu sirvo melhor a Deus? Talvez esperando uma resposta no sentido puramente espiritual. E Lutero fala assim: olha, você não é sapateiro? Faça um bom sapato e venda a um preço justo. Se você fizer um bom sapato e vender a um preço justo, você vai estar servindo melhor a Deus. Baseado nessa resposta, e eu acho que nós ficamos aqui duas conversas falando sobre isso, mas só para a gente amarrar, como é que um publicitário, como é que um influenciador, como é que um vereador pode servir melhor a Deus? Eu vejo que a melhor forma de você servir a Deus é entendendo o seu propósito, né? E como bem disse, quando o sapateiro entende o propósito dele, ele não vai pensar em ser só mais um, ele não vai pensar em apenas lucrar, ele vai pensar em levar o reino de Deus através daquilo que ele faz. Então ele vai se dedicar a entregar o melhor sapato para o seu consumidor final. Ele vai se dedicar a ser o melhor patrão, de repente, dentro ali da sua firma. Ele vai se dedicar a, de fato, fazer tudo com excelência, em não sonegar imposto, porque além de ser crime, é pecado, você está violando, né, um princípio, e em fazer tudo de fato dentro daquilo que é certo. E quando você faz tudo que é certo, quando você faz tudo com excelência, quando você se dedica naquilo que você faz, você automaticamente glorifica a Deus e abençoa as pessoas. E um publicitário, por exemplo, como é que eu posso glorificar a Deus e abençoar as pessoas?
fazendo campanhas voltadas àquilo que é certo, àquilo que é a verdade. Como eu disse, eu era um designer, um publicitário, mas estava ali de alguma forma colocando nas minhas redes sociais mensagens que traziam, né, uma consciência para as pessoas, que traziam uma linha de pensamento, que faziam as pessoas questionar, que acho que é muito importante. Quando você é, por exemplo, um professor, você está dentro de uma sala de aula e você pode ser o reino de Deus para uma série de pessoas que não são somente os alunos, são os pais, são as famílias, são as pessoas que estão no entorno do ambiente escolar, né? E eu vejo que hoje nós somos rascunhos do reino de Deus, né? E o que é um rascunho? Ele é algo que ainda não é o concreto, mas está, né, trabalhando para ser, você está se aperfeiçoando. Então eu vejo que nós, dentro das nossas profissões, dentro daquilo que fazemos, nós somos rascunhos do reino de Deus. Nós não vamos ter a perfeição que tem no céu, até porque o rascunho não é o trabalho final, mas nós podemos buscar, né, trazer aquilo que tem no céu e fazer de fato aqui na terra, né, ser um rascunho mesmo na sua semelhança naquilo que buscamos, né, ser rascunho naquilo que talvez não somos perfeitos aqui, mas nós estamos trabalhando para ser. Eu não sou um vereador perfeito, mas estou buscando ser, né, e vejo que a cada vez que você está buscando, né, a perfeição, não somente para ser o melhor, mas para glorificar a Deus, você automaticamente está abraçando o seu propósito e abençoando a vida de diversas pessoas que talvez você não tenha nem dimensão. Gina, muito obrigado, cara, pelo bate-papo, obrigado por estar abençoando vidas aqui através do Vocação Podcast, através do teu trabalho lá na Câmara. E novamente, acho que a nossa oração, o nosso desejo aqui é que o Senhor Deus continue usando você aí, aonde você estiver. E obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço, de verdade. Quero dizer que o Vocação Podcast vai estar à disposição sua, da Câmara Municipal. A gente quer ser um canal aqui de bênção também para o nosso público. E agradecer a você também que nos acompanhou até agora aqui no Vocação Podcast. Como a gente sempre diz, sem demagogia, você é o combustível que tem incentivado o nosso trabalho aqui, porque a gente tem sempre feedbacks positivos, gente que manda mensagem, pô, gostei daquele bate-papo, gostei daquela conversa, fui abençoado pelo bate-papo. Eu tenho certeza que do Pugina também vai ter muitos comentários positivos. A gente pede, faça isso, tá? Mostre para nós aí, compartilhe, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal, porque é a maneira com que a gente começa a perceber que está tendo retorno, tudo isso que nós estamos investindo tempo aqui, investindo esforço. Ter esse retorno de vocês é muito importante. Então, assim, são várias redes sociais, tá? A gente está no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify, no Kawaii, no TikTok, no Deezer, em várias redes sociais. Segue a gente lá, a Vocação Podcast. Eu tenho certeza que você vai ser cada vez mais abençoado. Também deixar aí o nosso telefone, tá? Você que quiser entrar em contato conosco via WhatsApp, se você é empresário, está assistindo a gente aí e fala, poxa, eu queria explorar o espaço publicitário aí do podcast. Entre em contato com a gente. O nosso telefone é o DDD 18 99737 9063. Repetindo, o DDD 18 99737 9063. Esse número é a nossa chave Pix também. Se você quiser fazer uma doação para nós, qualquer valor já nos ajuda. O QR Code vai estar fixo aí na tela, você pode fazer essa doação para nós. E também agradecer aí o Secate Estofados, né? Parceirão da gente, uma pessoa que tem abençoado a gente, que está sempre conosco e também que é um profissional gabaritado, tá? Então você que precisar de qualquer reforma de estofado, construção de sofá sob medida, cabeceira de cama, o que for relacionado a espumas e tecidos, o Secate é a pessoa indicada para fazer isso para você. O telefone dele vai estar aparecendo na tela aí, é o DDD 18 981 34 86 49. Repetindo, DDD 18 981 34 86 49. Secate Estofado, você pode seguir ele também nas redes sociais, vai estar sempre acompanhando o trabalho dele, tá bom? Gente, muito obrigado por ter acompanhado a gente aí até agora. Deus abençoe vocês e até semana que vem com mais um episódio, tá bom? Um abraço.